Esse aqui vai ser um vídeo react, é algo que eu não costumo fazer muito aqui no meu canal, mas eu assisti um vídeo do canal do Patife. Eu não me lembro exatamente qual que é o nome dele agora de cabeça, mas todo mundo conhece ele. Ele é um canal que tem 2,4 milhões de inscritos e ele trata sobre games. E eu achei muito interessante isso que ele mostra no vídeo, que ele conversa com o público mais fidelizado do canal, inclusive porque nesse vídeo que ele tá dando algumas justificativas da dificuldade de manter o canal ativo por várias coisas que aconteceram ao longo dos últimos dias, dos últimos meses na vida dele, ele também fala sobre produção de conteúdo, então achei muito interessante trazer esse vídeo. Então presta bem atenção no que ele fala, nós vamos conversar sobre produção de conteúdo e como é difícil ser youtuber e manter o canal ativo. Tá difícil voltar. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês do porquê que eu não tô conseguindo ainda me alinhar com os conteúdos, eu acho que eu tô ramelando um pouquinho, mas também já falar sobre o futuro, planos do canais, aonde eu quero chegar, conteúdos e formatos que eu quero trazer, tá bom? Então vai ser um vídeo bem desabafo, bem bate-papo normal aí, só pra gente arredondar todas essas questões, tá bom? E logo em seguida aqui, ele vai falar também pra quem ele tá falando essas coisas, com quem ele tá conversando exatamente. Ele tá falando com o público mais fidelizado. Mas a primeira sugestão que eu dou pra você é, pra grande maioria de nós que somos criadores de conteúdo, fazer vídeos de justificativa não é uma boa estratégia. Isso não é uma coisa que você deva fazer pro seu canal. Ah, mas isso funciona muito bem para certos canais, para certos criadores. Pessoas que têm canais muito grandes, com um público extremamente fidelizado, você fazer vídeos de justificativas, explicando a sua rotina, falando sobre mudanças no canal, pode ser importante. Para a grande maioria, isso serve até para o meu próprio canal, que está prestes a bater 300 mil inscritos, então clica no botão de inscrever-se se você quiser dominar o YouTube. Você não deve ficar se justificando para o seu público. Vai lá, faça os conteúdos. Ah, eu vou falhar com o meu canal por um mês, uma semana, eu tive problemas na minha rotina e eu não consegui entregar conteúdo para o meu público, não precisa ficar se explicando. Ah, eu vou fazer grandes mudanças no meu canal, não precisa ficar se explicando. Boa parte do seu público não vai perceber sobre essas mudanças que aconteceram e também não vão ser impactados por uma possível explicação. Então, bola pra frente. Agora, se você é um youtuber grande, pode ser interessante sim, inclusive é o que o Patife vai continuar explicando aqui no vídeo dele. Vamos ouvir. Eu tô conversando com quem acompanha muito meu canal, com quem realmente acompanha todo o meu conteúdo. E pra não ficar só nesse videozinho, só falando, só dando explicações e tudo, hoje vou dar uma mini aulinha de produção de conteúdo na internet, tá? Ó, vai ser legal. Criei um esqueminha aqui, mais ou menos bem simples, mas só pra vocês entenderem. Olha só que interessante que ele fez. Ele aproveita que ele vai falar com um público um pouco mais específico, mas para não perder o público amplo do canal, ele vai falar um pouco também sobre produção de conteúdo. E essa parte agora é que fica bem interessante. Nós vamos ouvir só essa parte também. As explicações que ele vai dar lá pro final, isso não importa pro nosso contexto. E eu espero que o Patife goste desse conteúdo também e desse react. Eu tenho certeza que ele não vai me dar strike de direitos autorais. Tô contando com isso. Até porque eu não estou julgando o Patife, né? Eu estou analisando os argumentos que ele está trazendo aqui e que eu acho que são extremamente interessantes. Eu vou só aprofundar em detalhes o que ele está falando. Vamos acabar de ouvir um pouco mais do que ele diz. Várias vezes na internet vocês vão escutar falar sobre o negócio do funil, tá? Se você estiver querendo produzir conteúdo, então, você já ouviu falar disso aqui umas 500 vezes, né? Que, resumidamente, o que é o funil, né? É o funil de engajamento, algumas pessoas vão chamar de funil de vendas, vai ter um monte de pessoas, vai ter vários nomes diferentes aqui na internet. E ele é dividido em várias camadas, né? Então, dependendo do produto que a pessoa quer te vender na internet, ou do que ela tá querendo te mostrar naquele vídeo, ela vai criar várias divisões diferentes aqui, né? Aqui ele tá falando sobre funil de vendas, mas é bom a gente separar e diferenciar essas coisas. No caso, ele vai explicar aqui um funil de conteúdo. E a partir do funil de conteúdo é que a gente segmenta o nosso público e leva essas pessoas para um funil de venda. Quando você quer recomendar algum produto ou serviço, até mesmo impactar com conteúdos de patrocinadores e também vender seus próprios produtos e serviços. Isso aqui é muito importante a gente entender, mas o funil que ele vai explicar aqui é o funil de conteúdo. Agora presta atenção porque tem alguns detalhes bem interessantes do que ele vai trazer. Topo de funil, isso aqui, imagina que tem um monte de pessoas aqui, tá? Tem um monte de pessoas. Então, onde cabe mais pessoas, né? Aqui em cima. Isso aqui é o que a gente chama de topo de funil, né? Então, é aquilo que tem o maior alcance. O que é o que tem maior alcance? Em alta, né? Ou também a gente pode chamar isso aqui de hype, né? O que está no hype. Então, resumidamente, o que é isso aqui, cara? Isso aqui é onde tem a maior quantidade de pessoas, que é o assunto, né? Tudo gira ao redor do assunto, do tópico. Para trazer isso para sua realidade como criador de conteúdo, quando a gente está falando desse topo de funil de produção de conteúdo, então a gente tem que pensar realmente em quais são os assuntos que estão em alta, o que gera maior interesse do seu público. São aqueles assuntos um pouco fora do seu nicho tão específico, porque quanto mais específico a gente é, menos público tem interessado. Então eu vou dar um exemplo aqui com o meu próprio canal. Quando eu estou ensinando sobre produção de conteúdo e falo para você dominar o YouTube, existem muitas ferramentas, muitas coisas que eu posso ensinar. O topo de funil aqui de conteúdo do meu canal são temas que abrangem pessoas dos mais variados tipos que estão querendo crescer dentro do YouTube. E quais são os primeiros passos que as pessoas precisam ter
dentro do YouTube, ganhar inscritos, fidelizar público para somar horas e também entender um pouco mais sobre como que a plataforma funciona. Bom, esse é o meu topo de funil, ao mesmo tempo que esse é o conteúdo mais amplo do meu canal. E eu vou levando esse público para conteúdos cada vez mais específicos e que eu acredito que são os mais interessantes e os mais importantes. Ali no caso, o Patife está falando para o público dele que é de canal de game, então ele está falando de jogos e ele vai usar esses exemplos que são os jogos que estão em alta, as tendências, o que o pessoal está buscando, quais são as novidades. E depois ele vai levando isso para segmentos e conteúdos mais específicos, por exemplo, ele jogando, vencendo alguma fase, zerando algum jogo específico, entre outras coisas, às vezes até falando sobre tecnologia. Então ele vai afunilando isso até conseguir um público um pouco mais fidelizado. Ele simplificou bastante aqui no exemplo dele, mas ele quer levar para um público um pouco mais fidelizado até chegar na base do funil dele, que ele chama do público mais fiel ou aquele público VIP. São as pessoas que realmente se importam com o conteúdo que ele está criando. Aí rola a primeira transição, né? E aí você consegue construir os fiéis, né? Então, um público fiel àquele assunto em específico, né? Então, aqui são os fiéis. O algoritmo trabalha em cima disso aqui, né? Então, o algoritmo entende o perfil de cada uma das pessoas que quer ver aquele jogo e ele vai distribuindo o vídeo do produtor de conteúdo para pessoas que têm um perfil parecido e vai aumentando isso aqui. Então, normalmente, isso aqui é a base de todo o trabalho. Isso aqui é exatamente o que importa para nós que somos criadores de conteúdo. Você precisa fidelizar os seus espectadores para que essas pessoas continuem voltando e para que o algoritmo consiga entender exatamente qual é o perfil de público de pessoas que dão play nos seus vídeos. O YouTube vai recomendar os seus vídeos na home, em resultados de pesquisa, como vídeos sugeridos, os seus vídeos vão ser compartilhados para cada vez mais pessoas. Isso vai gerando um perfil de público, e esse perfil de público tende a voltar para assistir outros vídeos do seu canal, que é essa hora que ele chama de o público fiel. O YouTube mesmo, ele tem um nome um pouco mais específico para esse tipo de situação. São os espectadores recorrentes. Então esse nosso funil de conteúdo, ele pode ser analisado da seguinte forma. Aqui no topo nós temos o nosso público mais genérico, o público curioso. E quando você consegue impactar essas pessoas, algumas delas vão ser fidelizadas, que passam para um segundo nível, que são os espectadores recorrentes. Esse público normalmente se interessa por bem mais coisas que são publicadas dentro do seu canal no YouTube, mas não necessariamente estão interessadas em tudo o que você produz. O público que está interessado em tudo que a gente produz, o Patife vai chamar eles de público VIP. Esse público VIP são aquelas pessoas que se inscrevem no seu canal, elas comentam mais, elas compartilham mais, interagem nas suas lives, participam de qualquer tipo de coisa que você produza dentro do YouTube. Então, essas pessoas que são extremamente fidelizadas, eles são os inscritos, mas também podem ser pessoas recorrentes, acabam não clicando no botão de inscrever-se, mas elas praticamente interagem com qualquer coisa que você produzir. Esse é o público mais fidelizado. E é a partir desse público que a gente vai ter o nosso funil de vendas. O funil de vendas, ele vai surgir a partir desse público VIP. É um público extremamente segmentado. Essas pessoas são bem mais impactadas por qualquer tipo de chamada para ação que você faça dentro dos seus vídeos. Uma estratégia para esse público que é extremamente VIP, fidelizado, inscrito, que segue o seu canal de perto, é criar outros mecanismos para você manter esse público cada vez mais perto do seu canal. Para isso, você pode criar listas de transmissão no WhatsApp, no Telegram, comunidades no Discord e também listas de e-mail. E dessa forma, você consegue conversar diretamente com essas pessoas. Inclusive, também dá para fidelizar esse público em outras redes sociais. É ter certeza de que as pessoas vão te encontrar em todos os lugares que elas tenham vontade de te acompanhar. Então você vai criar conteúdo no Instagram, no TikTok, até no Facebook ou em qualquer outra rede social. O importante aqui é garantir que essas pessoas se sintam cada vez mais próximas do seu trabalho e não percam você de vista, mesmo quando elas não estão dentro do YouTube assistindo os seus vídeos. Como o algoritmo vê que eu tô falando com essa pessoa, ele vai desenhar um perfil, né, dessa pessoa que eu tô falando, que no caso é você, que tá vendo esse vídeo, e ele vai encontrar pessoas parecidas. Então, muitas vezes, ele vai jogar pra uma pessoa daqui, que não tem nada a ver. E essas pessoas nada a ver caem nesse vídeo e
E é bom ou ruim, porque às vezes a pessoa gosta do jeito que eu trato a galera aqui do meu canal, e aí por isso ele começa a me seguir. Às vezes eu caio nos perdidos que só vem aqui me xingar. É normal. Isso é internet. Quando você entende como isso aqui funciona, você entende que você consegue trabalhar disso, viver disso, assim como eu faço nos últimos 12 anos. Exatamente, e esse é o ponto. A gente quer viver de produção de conteúdo, então você tem que entender também os movimentos que acontecem dentro do seu público-alvo. E existem vários perfis de público também que nos assistem. Tem aquelas pessoas que são bastante ocasionais, tem as pessoas que vão ser um pouco mais fidelizadas. E esse público mais fidelizado também passa sinais para o algoritmo sobre para quem e como, onde recomendar os seus vídeos. E esse público extremamente fidelizado é que vai te ajudar e fazer com que o algoritmo também faça o trabalho dele de encontrar outras pessoas que potencialmente vão ser fidelizadas. E essa é uma roda eterna de produção de conteúdo. Quando você entende essa lógica, você começa a trabalhar também as suas estratégias de tipos de vídeo, tipo de capa, a forma como você otimiza os seus vídeos, como você roteiriza os seus conteúdos, edita a sua produção de conteúdo. Isso também vai te ajudar até a determinar a sua frequência e regularidade de publicação, qual vai ser a sua constância, que é algo que você não pode falhar com o seu canal, e é um outro ponto que o Patife vai tratar mais pra frente. Inclusive, é o que motivou ele a gravar esse vídeo, a dificuldade de manter o canal ativo com produção de conteúdo. E nós que somos criadores de conteúdo, a gente sabe, falhar com o seu canal por mais do que umas 2 ou 3 semanas vai gerar problemas, é uma bola de neve. O sistema do YouTube para de te recomendar, o seu público não volta. Esse público que está lá no meio do funil, que é o espectador recorrente, ele quer ver coisas novas para ele poder tomar a decisão se clica ou não clica para assistir, se continua ou não acompanhando o seu trabalho. E é a partir daí que essas pessoas vão tomar a decisão de se inscrever no seu canal e até te seguir de outras formas. Agora, se constantemente você falha com a sua frequência e com a sua regularidade e esse espectador não é impactado por coisas novas dentro do seu canal, esse público se dispersa, você perde esse espectador recorrente e ele some, ele não volta, mesmo que o algoritmo tente recomendar outras coisas. E esse público gosta muito de coisas novas. Eles não vão ficar entrando no seu canal para assistir vídeos antigos. Até entenda bem, nem todo mundo, ou praticamente ninguém vai se inscrever no seu canal por causa de vídeos passados. As pessoas não precisam se inscrever no seu canal para assistir vídeos antigos. Elas se inscrevem por causa da promessa de vídeos futuros. A chance de você entregar coisas que continuam recorrentemente sendo interessantes e relevantes para esse perfil de público. Então, várias vezes eu vou produzir o meu conteúdo e começa uma furadeira, uma britadeira, Mano, acontece 1 milhão de coisas ao meu redor e tudo desaba e o barulho se torna impossível com que eu produza um conteúdo de qualidade para vocês. É óbvio que eu tenho técnicas para virar isso, mas além de tudo também tem os meus problemas, né? Então, por exemplo, aqui o meu ar-condicionado vazou, então vai ter que vir trocar amanhã. Então, mano, sem maldade, desde que eu me mudei, essa vai ser tipo a 8ª vez que eu vou desmontar o meu setup inteiro, porque não precisa ter fio solto e tal, porque eu tenho que desmontar ele inteiro, que amanhã vão cortar o gesso aqui em cima para mudar o ar de lugar, para parar de pingar. Então, assim, todo esse processo vai me tirando da produção de conteúdo. Em resumo, é por isso que eu ramelei nos últimos, mano, 1 mês e meio, tá ligado? Tipo, olha só como é que isso é importante. Nós também precisamos nos antecipar para esse tipo de situação. Existem coisas que totalmente fogem do nosso controle. A gente não tem controle, por exemplo, se você muda para um apartamento novo ou se vai para algum lugar e tem uma reforma acontecendo, ou se você tem problemas no seu equipamento. Aqui ele fala sobre o ar-condicionado, mas você pode ter um problema com o seu celular que estragou, se a sua câmera não está capturando bem a sua imagem. Qualquer problema pode ser mitigado com antecipação de produção de conteúdo, você não deixar para a última hora. Eu sei, existem canais como o próprio canal do Patife que é difícil se antecipar tanto. Você não consegue criar conteúdos com mais do que 1, 2 semanas de antecedência, porque ele vive, boa parte do conteúdo dele vive de hype. Mesmo assim, você consegue criar alguns conteúdos que vão mitigar esse tipo de situação. Você tem que entender o seu público, entender o tipo de conteúdo que você produz e gerar esses conteúdos que a gente chama de vídeo de gaveta. Para que nesses momentos, até quando você pegar um resfriado, você ficar rouco, qualquer coisa do tipo, você consiga publicar e não falhar com o seu canal. Então, isso aqui é extremamente importante para evitar esse tipo de situação. E veja, ele não falou de um período muito longo, ele falou de 1 mês e meio sem publicar. Se a gente pensar que ele publica todos os dias, realmente isso aqui é bem difícil de você mitigar essas situações. Mas ele poderia evitar transtornos maiores se ele criasse alguns conteúdos de gaveta que ele sabe que são mais atemporais. Esse é o tipo de conteúdo que a qualquer momento que você publicar, eles são interessantes e relevantes para o seu público, você mantém o seu canal minimamente ativo. Então, se você é uma pessoa que publica todo dia,
tenta reduzir para 3 vídeos por semana. E aí, esses 3 vídeos por semana você tem antecipado. E é bom você se antecipar por pelo menos um mês. Porque boa parte dos nossos problemas a gente consegue resolver com um mês de antecedência. Se você se planeja, se você se organiza, você olha para sua rotina e entende quem é o seu público-alvo, você consegue se antecipar com toda certeza. Nunca deixe as coisas para a última hora. Por mais específico que seja o seu canal, ou por maior que seja a necessidade de criar conteúdos hype, você está sempre falando de coisas que estão em alta, existem possibilidades de conteúdo que você consegue produzir e guardar. E daí para frente, se você for lá assistir o vídeo do Patife, você vai ver que ele explica até outras questões e outras situações que ele precisou arrumar no estúdio dele, na forma como ele grava os seus vídeos, até a questão acústica do ambiente onde ele grava. E nós, criadores de conteúdo, temos que nos preocupar com todos esses detalhes. Iluminação, a acústica do ambiente, o nosso equipamento ser o mais ajustado para a nossa demanda, para a nossa realidade, para o tipo de conteúdo que a gente produz. Depois, se você chegou até esse ponto do vídeo, desse react, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gosta desse estilo de conteúdo, eu comentando o que outros criadores falam sobre produção de conteúdo, sobre o YouTube em geral. E vai lá no canal do Patife, eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição desse vídeo específico, e aí você comenta falando, o Marcos Lemos reagiu ao seu vídeo, vai lá e dá uma olhada. Eu tenho certeza que ele vai ver, porque eu marquei, eu coloquei o arroba dele no título e na descrição, mas só pra garantir, você vai lá e deixa o comentário falando, o Marcos Lemos reagiu a esse seu vídeo aqui, ficou bem legal, ficou muito interessante. Se você gostou, claro, deixa o seu like. Se você quer dominar o YouTube, já clica no botão de inscrever-se, e eu vou deixar outras sugestões de vídeo aqui na tela, que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre essa produção de conteúdo que o Patife estava falando, sobre esse funil, sobre essa fidelização, quem é o nosso público mais fidelizado. Então dá uma olhada, eu vou deixar essas referências aqui e tem outros links logo aqui embaixo na descrição. Eu espero você nestes vídeos, até a próxima!